Que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém? Quem esteve hoje pela manhã na escola bíblica dominical? Levanta uma de suas mãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia. Na primeira carta aos Coríntios. No capítulo 15. Glórias ao nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tem misericórdia. Fala conosco. Primeira Coríntios, capítulo 15, para a leitura dos versículos 51 a 54. Amém? Eu vos digo um mistério. Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressurgirão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Amém? Irmãos, essa passagem bíblica, ela nos dá uma visão do arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento não é encontrada na Bíblia, e por isso alguns dizem que não, o arrebatamento é uma invenção do homem, o arrebatamento não vai acontecer. Mas o arrebatamento é ensinado na Bíblia de tal forma que podemos esperar que esse acontecimento único ocorra a qualquer momento. Arrebatar significa tirar rapidamente. Não existe nenhuma profecia que anteceda ao arrebatamento. Mas existem profecias que mostram sobre a segunda vinda de Cristo. E nesse texto, no arrebatamento, a morte será tragada pela vitória de Cristo. O arrebatamento é o triunfo de Cristo sobre a morte. A vitória que é estendida à sua igreja. Vamos reler somente o versículo 54. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é imortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Amém? Então somente nesse momento, quando formos revestidos da imortalidade e incorruptibilidade, se cumprirá a palavra profética: a morte foi engolida pela vitória. Amém? Então podemos definir o arrebatamento como sendo o cumprimento da oração que Jesus fez, conforme está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 24. Ele disse: Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Então aqui está mais uma declaração de Jesus Cristo, mostrando o seu desejo de estar reunido com a sua igreja. Queridos irmãos, não temos que morrer para estar na presença do Senhor. O Deus ao qual servimos é o único Deus vivo e verdadeiro. O Deus que é trino e uno. O Deus que tem o controle do universo. A gente vê tantas coisas acontecendo, e alguns imaginam que, como se Deus estivesse acuado num canto de parede, sem saber o que fazer,
como se Deus tivesse perdido o controle. Não, irmãos, Deus tem o controle do universo, sim. Deus tem o controle de todas as coisas. Agora, não podemos esquecer de algo muito importante: Deus não toma de volta aquilo que Ele dá. E Ele nos deu o direito de escolha. E nós sabemos que as nossas escolhas geram consequências. E nem sempre fazemos as escolhas certas. Pô, irmãos, nós queremos sempre acertar. Nós não queremos fazer nada errado, não. Ninguém faz errado, não. Eu vou fazer errado, eu vou errar. Não. Só se estiver totalmente fora de si. Mas o cristão, ele procura fazer tudo correto, tudo certo. Ele procura seguir os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Mas nós precisamos atentar que ainda estamos nesse corpo, o apóstolo Paulo diz, esse corpo da nossa morte. Em Cristo Jesus nós deixamos de ser pessoas que eram antes dominadas pelo pecado. Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas enquanto estivermos aqui, nesse corpo, estamos sujeitos ao pecado. Então não é correto dizer, agora eu estou em Cristo, agora eu sou uma nova criatura, agora eu não peco mais. Peca sim. O único que não pecou foi Jesus. E no momento em que formos chamados, olha, irmãos, eu quero ser chamado no arrebatamento. Mas eu vou dizer uma coisa para você: ou no arrebatamento ou não, nós estaremos face a face com o Senhor. E isso não é presunção nossa. Isso é promessa, é garantia de Deus através de seu Filho. O que é que Jesus diz? Quem ouve a mim, escuta o que Deus está falando. Porque eu falo daquilo que Ele me ordenou que falasse. Então Jesus estava dizendo, eu não estou falando por mim mesmo. Eu estou transmitindo aquilo que o Pai me deu, para que eu transmitisse a vocês. Ah, meus amados irmãos, eu digo para vocês uma coisa: é muito bom viver, e nós queremos viver. Ninguém tem pressa de estar com o Senhor, porque Ele está presente aqui, Ele está conosco. Por mais terríveis que sejam as adversidades, Ele não nos abandona. Por mais difíceis que sejam os dias, Ele está presente, Ele está sustentando, Ele está animando, Ele está reanimando. Nós estamos profetizando, o pastor Murilo acabou de dizer, esse mês de setembro será um mês grandemente abençoado, e nós declaramos amém. A nossa terra será uma terra abençoada, uma terra próspera, uma terra onde haverá muitos empregos, uma terra onde nós estaremos vendo a prosperidade, uma terra onde pessoas honestas estarão no poder. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então a gente tem que olhar e a gente tem que ver isso, tem que profetizar, tem que declarar a bênção do Senhor, irmãos. Está lá em Tiago, da mesma fonte que sai água doce, não pode jorrar a água saloba. Oh, glórias ao nome de Jesus. Após a morte física estaremos face a face com o Senhor. O arrebatamento será a nossa transformação na imagem daquele que foi transformado antes de nós. Só quem tem um corpo glorificado hoje é Jesus. E nós receberemos um corpo semelhante ao seu corpo. Nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. É o que a palavra nos diz. Não seremos iguais a Ele, não, irmãos. Mas nós receberemos um corpo glorificado. E esse corpo nós receberemos quando, pastor? Ao toque da trombeta, ao arrebatamento da igreja. Aqueles que estão com Cristo ressurgirão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos imediatamente transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Aí lá em 1 de João 3,2 diz assim: amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aleluia.
Então o texto nos respalda para que estejamos confiantes de que o arrebatamento cumprirá a profecia bíblica, igreja. Amém? Não somos como Ele é, somos filhos de Deus, só seremos transformados na sua imagem no arrebatamento. Agora, depois do arrebatamento, Satanás será atirado na terra, ele poderá fazer o que quiser com a humanidade. Está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ô irmãos, ninguém sabe a data do arrebatamento. Pessoas já cometeram erros e continuarão cometendo, se tentarem marcar a data do arrebatamento ou a data da segunda vinda. Então qualquer especulação quanto ao arrebatamento não tem, qualquer especulação quanto à data do arrebatamento não tem respaldo bíblico. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 40, Jesus Cristo afirma: estáis vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Olha, irmãos, eu creio que a grande tribulação só acontecerá por conta da ausência da igreja na terra. A igreja é sal da terra e luz do mundo. A obra regeneradora, a obra de Deus opera na nossa vida, e a obra enganadora de Satanás não poderá atingir o seu ponto mais alto com a igreja na terra. Então não estaremos mais na terra no início da grande tribulação, assim como não estaremos na terra quando do surgimento do anticristo. Amém. Eita, eita Jesus amado, oh glórias ao teu santo e excelso nome, Senhor. Responde no teu coração, não fala nada não, está preparado? Talvez você diga, mas pastor, ninguém está preparado. Estamos preparados quando nós estamos diante do Senhor e deixamos Ele agir na nossa vida. Reconhecemos que somos pecadores. Ô, irmão, tudo aqui é passageiro, irmão. E como eu falei agora há pouco, nós temos a presença do Senhor hoje aqui. Aí a gente pergunta, mas por que tantas coisas ruins acontecem? Por conta do pecado, gente. Não estou dizendo que é por conta do pecado da pessoa, mas todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. É somente com Cristo que há uma restauração. Ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo o homem, aleluia. Olha, a preparação da grande tribulação teve início quando a igreja nasceu em Jerusalém, lá em Pentecostes. Ali começou o preparo para a grande tribulação. Foi a partir daí que os cristãos começaram a ser perseguidos através dos séculos. Então, desde o estabelecimento do Estado de Israel, nós temos visto grandes sinais que apontam para a preparação acelerada da grande tribulação. A gente está vendo isso hoje, gente. Olha, irmãos, mas como podemos, mais uma vez, como podemos nos preparar para o arrebatamento? Só existe uma condição: abrir o coração, deixar Jesus entrar, recebê-lo como o Senhor único e suficiente Salvador. Em outras palavras, tem que nascer da água e do Espírito.
Aí tem aquele hino que é um pouco antigo, não é tão antigo, né? Deve ter lá seus, né? Que diz, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Sem a regeneração, a pessoa continuará nas trevas, sem esperança e perdido por toda a eternidade. Esse texto que você conhece tão bem, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Pô, irmãos, eu acho esse texto tão forte, tão claro, que diz assim, olha, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eita Jesus! Não são as boas obras que salvam? É pela graça que sois salvos por meio da fé. Aí diz o texto bíblico que isso não vem de vós, é dom de Deus. A pessoa que está sem Cristo está em trevas. Agora, para Nicodemos, né, o fariseu religioso, o líder dos chefes religiosos, Jesus disse, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Glórias a Deus. Então, à medida que o tempo passa, comecemos a perceber que o nosso tempo na terra é limitado. E qual é a instrução que o Senhor nos dá? Que sejamos pacientes enquanto aguardamos. Amém? Não estamos sozinhos. Quem é que nos protege? É o guarda de Israel. Ele é aquele que não dorme, aquele que não dormita, aquele que não chega atrasado, aquele que não esquece. Quando o apóstolo Paulo escreveu sobre o arrebatamento aos Coríntios, ele concluiu com uma admoestação importante. Está lá no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Aleluia. O Senhor nos conforta com a esperança de sua vinda, para que possamos trabalhar mais ainda na sua obra nesses últimos dias. A gente tem que ser claro, sabe? Ó, irmão, eu não vou fazer arrudeio nenhum. Eu tenho que chegar, pei bufo da palavra. Acabou. Gostou, não gostou. Tem que ser claro, não dá para estar enrolando não, rapaz. Ninguém enrola aqui não. Eu e o pastor Murilo, nós temos compromisso com o Senhor, trazer a palavra para vocês, ministrar essa palavra. E eu tenho dito para vocês, o pastor Murilo tem falado da mesma maneira, se essa palavra não impactar, tem alguma coisa errada. Ô irmãos, aleluia. A Bíblia nos mostra que Israel é o povo escolhido por Deus na terra. Também nos mostra que Israel rejeitou o Messias. E como resultado, Deus deixou Israel de lado e não o usou como seu instrumento de julgamento, luz e salvação. Então, a igreja formada principalmente por gentios é um instrumento usado por Deus para pregar a salvação. Aleluia! É o Senhor que decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Qual é a mensagem da igreja? Aceite a Jesus e seja salvo. Essa mensagem tem sido pregada há mais de 2000 anos. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 6. Observem as instruções. Ele diz assim: não vos torneis idólatras,
nem pratiqueis a imoralidade, não ponhais o Senhor à prova e não seja murmurador. Colocar o Senhor à prova, você só vê em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Seja fiel dizimista. Ele diz: provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos incontáveis sobre a sua vida. Sabe o que acontece comigo e com você? Muitas vezes, ou em todas as vezes, quando a gente tem problema lá na frente, é porque a gente não soube administrar aquilo que o Senhor colocou nas mãos da gente. Ai, ai, Deus. Que louvor. Agora, quer saber por quê? Quer saber por quê? A gente tem que observar essas instruções. Porque você é um escolhido, um membro de uma nação especial, uma pessoa resgatada. Alô, alô, gente. Alô. Alô, alô, terra. Uma pessoa resgatada da morte para a vida, das trevas para a maravilhosa luz. Eita Jesus! Aí quando a gente fala em morte eterna, aí tem gente que não conhece assim: pastor, eu não me compro não, morte eterna, eu vou desintegrar. Não é desintegração não, rapaz. Morte eterna significa o quê? Separação eterna do Criador. E vida eterna significa vida eterna na presença do Criador. Então, em Cristo Jesus, nos tornamos cidadãos da nova Jerusalém celestial. Agora, é necessário que sejamos arrebatados para vivermos na cidade preparada por Deus, onde Deus, Ele é o arquiteto e construtor. Eu estou falando para nós que estivermos vivos. Para aqueles que já estão com Cristo, o exército de anjos já está formado. Ah, irmãos, o exército de anjos já está formado, aguardando somente o toque da trombeta. Sabe o que é que eu creio? Eu creio que o Senhor Jesus diz assim: Pai, espera mais um pouquinho. Ó, aquele fulano ali, ele precisa voltar. Olha, aquele ali, eu morri por aquele também. É por isso que eu digo que o Deus eterno é o Deus das oportunidades. Gente, gente, o grande problema é que a gente não sabe qual das oportunidades será a última. Irmãos, esse evangelho vai ser pregado, tem sido pregado há mais de 2000 anos e continuará sendo pregado. Esse evangelho foi pregado na cortina de ferro durante aqueles anos difíceis. Essa palavra, ela vai continuar sendo viva, porque ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso compromisso maior é com o Senhor. A gente não vai deixar tudo aqui para qualquer jeito. Não, irmão, não. Cuidado que o Senhor tem colocado nas mãos da gente. Isso aqui não é meu, nem é seu, é nosso. Isso aqui tem que ter muito cuidado. Foi adquirido com dinheiro de dízimos e ofertas. Muito cuidado. Tudo que tem na casa do Senhor. Vamos encerrar. Há muito o que falar, mas vamos observar o que nos diz a palavra de Deus. Vamos deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Vamos conceder lugar para Ele falar, para Ele agir, e dizendo: Senhor, eu aceito o Teu agir. Eu aceito o agir do Teu Santo Espírito na minha vida. Tem cinco regras, 5 coisas que
o apóstolo Paulo nos dá para que tenhamos uma vida agradável diante do Senhor. Sabe qual é a primeira? Aqui ele começa. É o que eu tenho desafiado vocês. Procurar viver para o louvor da glória de Deus. Procurar viver para o louvor da glória de Deus. Como é que eu posso viver para o louvor da glória de Deus? Procurar viver conforme os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Meu irmão, minha irmã, não olha para a esquerda nem para a direita, não. Olha para frente, olha para o alto. Não leve em conta o que os irmãos estão fazendo, que não tem agradado a você. Faz isso não. Meu irmão, minha irmã, cuidado para não escandalizar, para não entristecer o irmão, a irmã. Quando eu falo irmão, eu estou falando irmão e irmã, entendeu? Como o português nos ensina. Aleluia. Então, vê isso, irmão. Fixe o olhar em Cristo. Não se entristeça com o Senhor porque alguém magoou você, não. A Bíblia diz que diante da tristeza, até a tristeza ela salta de alegria na presença do Senhor. Então, apresenta a tristeza do teu coração diante do Senhor. Não guarda não para você. Os ressentimentos, as decepções, coloca diante do Senhor. 1 de Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, nós temos o compromisso de proclamar essa palavra e de procurar viver como essa palavra nos ensina. Mas nunca esqueça, todos nós somos falhos. O único perfeito, Jesus Cristo o homem, o nosso modelo de vida. E é tremendo Deus, porque Ele, eu vou dizer assim, Ele insiste em fazer com que o agir do seu Espírito Santo nos torne semelhantes ao seu Filho amado. Em Cristo Jesus somos filhos espirituais de Abraão, mas filhos do Deus eterno. Que Deus nos abençoe e sem dúvida nenhuma Ele continuará abençoando. E que não deixemos de aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede. No nome de Jesus, amém. Fiquemos de pé, uma vez com adoração.